Robert Downey Jr. destrói Martin Scorsese sobre o caso da Marvel. Durante uma entrevista a um programa de rádio do Howard Stern, o ator falou um pouco mais sobre as declarações do Scorsese, sobre as declarações do diretor tão renomado de Hollywood. E olha, eu achei que ele teve uma opinião bem sensata quando foi falar sobre assunto muito diferente da maior parte da galera da internet. Não que seja difícil ter uma opinião melhor do que a da galera da internet, mas eu acho importante ressaltar isso. Então vamos pra aberturazinha aí pra gente começar a falar logo disso. Bem-vindos, patinhos! Achou que eu esqueci de falar isso lá no início, né? Não esqueci, tá aqui, tá na minha cabeça o tempo inteiro, eu vivo pensando nisso. Então sejam muito bem-vindos. Eu queria primeiramente pedir pra você se inscrever aqui no canal, é só clicar aqui embaixo em inscrever-se. As redes sociais estão na descrição pra você seguir lá no Twitter. Mas vamos para o que interessa, não é mesmo? Recentemente, alguns dias atrás, aí a gente viu que o Scorsese falou que os filmes da Marvel não são cinema de verdade. A gente viu que ele deu aí uma baixada na bola dos filmes da Marvel, como se não fossem bons, como se fossem cinema. E a internet, sendo a internet, viu isso como inveja, como recalque. Porque é só o que a internet sabe fazer basicamente. Quando alguém fala mal de alguma coisa que tá fazendo sucesso, a internet acha que é inveja. Independente de quem é que tenha falado, independente se tem crítica ali no meio ou não. Eu acho que foi o James Cameron que tinha falado mal de Vingadores também, e aí Vingadores passou Titanic. Teve muita piada com isso, mas também teve muita gente falando que o James Cameron só falou aquilo por inveja. Porque tava com inveja de que Vingadores ia bater Avatar e ia bater Titanic. Você tem que ser muito bobo pra achar que um diretor renomado que já lucrou mais de bilhões no cinema vai se importar que algum filme tá fazendo mais sucesso que o dele. O cara começou pequeno também, ele tem noção de que existe gente maior e existe coisa maior. Eu já vou entrar nos argumentos que o Robert usou, que são muito interessantes, dá pra discutir bastante coisa. Mas eu só queria falar um pouquinho antes sobre a questão da internet não saber opinar direito sobre as coisas. Eu lembro que logo que saiu o trailer do Vingadores Guerra Infinita ainda, no trailer aparecia o Hulk lá correndo na batalha de Wakanda, logo depois que a galera viu o filme ficaram extremamente bravos porque o Hulk não apareceu no filme, só o Bruce Banner lá na Hulkbuster. E aí falaram, eles mentiram pra gente. E começaram a falar, os russos mentiram pra gente, era tudo mentira, eles querem enganar a gente, eles não estão nem aí pros fãs. Vocês não acham que é uma declaração um pouquinho forte, um pouquinho cedo demais falar uma coisa dessas? É lógico que os caras não queriam botar a Hulkbuster ali no meio. Se eles botassem a Hulkbuster, o que todo mundo ia pensar é que era o Homem de Ferro que tava ali. Só que ao mesmo tempo no trailer já tinha o Homem de Ferro em outro lugar, então aquilo nem faria sentido colocar a Hulkbuster ali. Mas eles podiam mostrar que era o Banner que tava dentro da Hulkbuster. Sim, mas qual seria o sentido do Banner ser dentro da Hulkbuster se ele podia virar o Hulk? Porque até aquele momento a gente não sabia que ele não ia conseguir virar o Hulk. Então acho que primeiramente a internet tem que ter calma em relação a essas coisas e não sair gritando e gritando qualquer coisa. Ou sair falando que o diretor que fez Avatar e Titanic, que eram as maiores bilheterias da história do cinema, simplesmente está com inveja que o filme tá fazendo mais dinheiro que ele. E é como o Robert disse nessa entrevista, que quando chega alguém que elimina a concorrência dessa forma, é algo fenomenal. A Marvel conseguiu eliminar a concorrência de uma maneira onde ninguém fez antes. Em menos de 10 anos, os caras tinham dominado o mercado cinematográfico. Não em relação à arte, não em relação à cultura, mas eles tinham dominado o que é cinema. Eles chegaram com tudo, botaram tudo na mesa e falaram, isso é o que vocês vão gostar agora. E não que eles tenham forçado a gente a gostar disso, nem nada do tipo, é só que a qualidade do filme é realmente boa. Então a galera foi gostando, foi se adaptando àquele conteúdo, foi vendo como é maneiro aquele conteúdo e foi querendo cada vez mais. É assim que o mercado funciona. Eu acho que o ponto principal do Robert durante essa entrevista foi falar que toda opinião é válida. É uma coisa que eu sempre falo e sempre vou falar. Até mesmo sobre o caso do Coringa, se você não viu o vídeo, clica no card aqui em cima. Eu fui completamente contra a opinião dos críticos, falei que a opinião era boba, mas eu não deixei de ver a opinião. Eu não deixei de pegar os dados da opinião e colocar numa caixinha e ver o que eu posso fazer com isso, o que dá pra aproveitar disso. O vídeo do Coringa tem muita coisa explicada, não tem spoiler do filme, então peço que você, por favor, vai lá ver, que tem muita coisa bacana, tem muito conteúdo legal ali pra entender sobre críticas e tudo mais. E como cada opinião é importante. A entrevista não foi de perguntas e respostas assim, não foi um ping-pong, foi mais uma conversa mesmo. Aí o Howard, que é o apresentador, perguntou pro Robert por que ele achava que o Scorsese tinha dito que não é cinema. E o Robert disse claramente, porque é a opinião dele. Ponto final. É a opinião do cara, ele tem todo o direito de ter a opinião que quiser e falar a opinião que quiser. Aí o apresentador voltou com a pergunta de, mas é cinema ou não é? Perguntando ali o que o Robert achava sobre ele ter falado sobre o filme não ser cinema, sobre os filmes da Marvel não serem cinema de verdade. Aí o Robert foi muito claro e falando, bom, o filme se passa em um cinema, né? E aí que entrou o ponto-chave da declaração dele. Ele falou, eu aprecio a opinião do Scorsese, porque é como qualquer outra coisa, a gente tem que escutar diferentes opiniões pra juntar tudo e chegar em um senso comum, pra gente poder avançar. Porque se tudo fosse definido, por exemplo, como a internet quer, dizendo que quem não gosta do seu produto é invejoso, a gente nunca iria avançar em nada, porque ia chegar num ponto onde o filme da Marvel ia ser completamente a perfeição e ninguém nem ia tentar fazer alguma coisa melhor, ninguém ia tentar inovar, acabar se criando um padrão pra sempre ser seguido. E não é assim que as coisas têm que funcionar. Eu adoro os filmes da Marvel, mas tem muita
coisa que eu quero que seja diferente. Eu não vou deixar de ver por isso, tem muita coisa que eu faria diferente e gostaria de ver diferente. Então quando algum filme de super-herói chega inovando, como por exemplo agora o Coringa, que chegou inovando o gênero de super-heróis e tal, eu acho extremamente importante. Eu não sei onde foi que eu vi isso, não sei se é de Clube da Luta ou de algum outro lugar, mas que todas as histórias, todos os livros, todos os filmes acabam sendo a cópia de uma cópia de uma cópia de uma cópia. Aquele ditado de que nada se cria, tudo se copia. Claro que a galera vai pegar o que faz sucesso e vai repetir, vai fazer de novo, vai usar as mesmas técnicas, só que cada um vai botar suas pequenas mudanças nisso. E é assim que a gente vai criando coisas novas. Então se eu tenho a opinião de que eu não gosto de certa coisa em um filme da Marvel, como por exemplo eu não gostei de muitas cenas de Capitã Marvel, não curti a direção de Capitã Marvel, se eu tivesse condições eu poderia fazer um filme sobre uma outra personagem, sobre alguma outra coisa, tirando esses defeitos. Isso se chama evoluir, se chama mudar, se chama melhorar o cenário. E não é por isso, não é por falar que eu não gostei que eu sou invejoso. Principalmente o Scorsese, o cara multimilionário, já renomado, super famoso, você acha que ele vai se importar com o filme da Marvel tá fazendo mais sucesso que o filme dele? E aí tem a mesma coisa sobre a Jennifer Aniston, pelo jeito ela teria dito alguma coisa assim, não sei se é verdade, não sei se não é, mas pra mim tanto faz também. E é exatamente a mesma coisa, a gente tem que escutar a opinião. Mas aí tem uma coisa que o Howard falou durante essa entrevista que eu achei muito interessante. O Scorsese é de uma outra época do cinema. O Scorsese começou o cinema há muito tempo atrás. Ele já faz cinema há muito tempo. E as coisas mudaram. Hoje em dia as coisas do cinema são diferentes. Você não tem como comparar um filme como Cidadão Kane com um filme da Marvel de hoje em dia. O Cidadão Kane pode ser um filme ótimo, tem lá todas as discussões, tem muito diálogo legal, câmeras boas e tudo mais, muita técnica. Mas o que tá dando grana hoje é o filme da Marvel. E não tem nada de errado em gostar disso só por não ter aquelas técnicas e aquele questão conceitual e coisas assim. O filme não é bom por seguir requisitos, o filme é bom se ele agrada você, se ele agrada a sua cabeça, agrada seu coração. Eu gosto muito de filme trash, eu faço questão de sempre falar isso aqui. O próprio filme do Danilo Gentili, O Exterminadores da Loira do Banheiro, que eu também já fiz um vídeo sobre isso, é um filme completamente trash, mas eu adoro. Ou por exemplo o filme A Babá, que eu acho que eu também já fiz um vídeo. É um filme horroroso, o filme é muito ruim, é muito trash demais, mas eu gosto. E não é porque eu acho que ele tem muitos defeitos e que ele seja ruim que eu vou falar que não é cinema. Não existe uma definição de cinema, assim como não existe uma definição de arte. Vai de cada um. Cada um pensa as coisas da maneira que quiser pensar. Eu nunca vou falar que o filme da Marvel não é arte ou não é cinema, porque eu considero isso completamente errôneo. Mas quem acha que não é, tudo bem, eu não tenho nada a ver com isso. Opinião é opinião. Nunca vi nenhum filme do Scorsese pra poder falar mal dele. E mesmo se eu tivesse visto, eu nunca ia falar mal dele, porque é o trabalho dele, aquilo que ele gosta de fazer e aquilo dá dinheiro pra ele, então tá ótimo. Não existe um porquê criticar e ficar questionando o cara. O que você não gosta, você fala que não gosta. Se chama críticas pontuais, críticas construtivas, e é isso que é importante. Mas tudo bem, eu acho que a ideia é essa, a ideia que o Robert Downey Jr. falou é muito importante, de que cada um tem a sua opinião, é importante a gente escutar todas as opiniões sobre filme da Marvel ou sobre qualquer outro filme que seja, pra gente chegar em um novo senso comum e a gente ir avançando em relação a isso, avançando em relação aos nossos gostos do cinema. Quem não gosta do filme da Marvel, cara, é só não ver. Eu entendo a questão de, mas é a única coisa que tem no cinema, tudo bem, eu entendo. E se isso te incomoda, para pra ver o filme e tenta ver com outros olhos. Não tenta ver com os olhos pensando, isso aqui foi feito pra ser arte. Não, isso foi feito pra divertir você. A maioria dos blockbusters é feito assim. Olha os filmes do Dwayne Johnson, por exemplo. Fica muito óbvio e nítido nos filmes do Dwayne Johnson, do The Rock, que ele não quer te fazer pensar no futuro e coisas assim. Ele tá ali pra te divertir por 2 horas, fazer você contar umas piadas depois do filme e acabou por aí. Então se você fica reclamando de filme, vai no cinema com outros olhos, vai só pra se divertir ao invés de ficar pensando nos pontos pra reclamar e pontos pra criticar e coisas assim. Por hoje é só isso que eu tinha pra falar, pedindo de novo pra você se inscrever aqui embaixo no canal, clica no gostei, as redes sociais estão na descrição pra você me seguir lá no Twitter. Eu posto um bando de besteira lá, na verdade, eu só retweeto um bando de merda, mas tudo bem. Querendo seguir pra conversar, só seguir lá. Por hoje é só, eu vou indo nessa, patinhos, foi ótimo ver vocês novamente, mesmo que eu só esteja vendo na câmera, mas tudo bem. Foi ótimo ver vocês, até mais e fui!